Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso curso técnico em administração. Eu sou a professora Suzy e irei ministrar para vocês a disciplina Fluxo em Gestão de Caixa e Capital de Giro. Aqui, pessoal, apresento para vocês a minha profissão. Eu sou formada em administração, já sou docente, tenho experiência em curso técnico e também tenho conhecimento em Libras. Depois vocês podem verificar melhor o meu currículo, vai ficar aqui disponível no slide. O que eu quero apresentar agora para vocês também? Qual que é o objetivo da nossa disciplina? A nossa disciplina visa orientar vocês sobre essa necessidade de administrar o uso do capital de giro e administrar adequadamente esse fluxo de caixa. Mas aí, professora, como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou saber? Acompanhe as nossas aulas, anote e também, pessoal, utilizem essa apostila aqui como material de apoio. Nela vão conter informações, conceitos que serão muito importantes para que vocês possam aprofundar esse conhecimento. E também eu relacionei aqui 2 vídeos do YouTube que vocês poderão assistir para poder complementar essa questão de fluxo de caixa e também tem um muito bom aqui como exemplo desse capital de giro, como que funciona, como que ele bem administrado funciona bem, assim como a experiência de quando o capital de giro é mal administrado, ele pode fazer com que a empresa afunde, vá para o buraco, certo? Vamos lá, pessoal, aula 1. Antes da gente começar, eu proponho que vocês pensem a respeito. O que vocês entendem por capital de giro? E fluxo de caixa? Vocês sabem o que isso significa? Tô querendo virar vocês, né? De ponta cabeça? Não, não, não. Pelo contrário, vamos lá, vem comigo, porque nós vamos agora saber o que é realmente o capital de giro. Capital de giro nada mais é que aquele dinheiro disponível que a empresa tem para poder honrar os seus compromissos, para honrar os seus pagamentos. Aqui nós temos uma definição do Assaf Neto de que esse termo de giro refere-se ao quê? Aos recursos correntes que geralmente são identificados como aqueles para serem convertidos em caixa no menor tempo possível, ou seja, num prazo máximo de 1 ano. Antes da gente começar, de eu falar para vocês exatamente o que é esse fluxo de caixa, o capital de giro, antes de eu passar todas essas informações a respeito, eu vou adentrar com alguns conceitos muito importantes, porque são termos que nós vamos utilizar bastante aqui nas nossas aulas e que algumas vezes, se vocês não souberem do que se trata, pode confundir ali a informação. Vamos lá. O primeiro deles, o que significa bens? Bens é tudo aquilo que satisfaz economicamente a empresa. Por exemplo, aqui, um carro satisfaz a necessidade econômica da empresa? Sim. Um prédio, que no caso pode ser a instalação dela, onde ela está situada, assim como os seus produtos que fazem parte do seu estoque, tudo isso são os bens da empresa. Uma dica, pessoal, para que vocês possam, inclusive, verificar, utilizar para quem já trabalha ou então indicar para algum amigo. O site do Sebrae tem muitas informações sobre capital de giro, fluxo de caixa e eles têm também modelos de planilhas que vocês podem baixar gratuitamente. Então fica essa dica aqui para quem quiser depois acessar esse site aqui e verificar a respeito. Vamos lá? Mais alguns conceitos para vocês. Quando a gente fala de bens tangíveis, são aqueles bens que nós podemos tocar, pegar. Dentro de uma organização, dentro de uma instituição, nós podemos aqui dar exemplos de máquinas, equipamentos, o produto acabado. Isso são exemplos de bens tangíveis de uma empresa. Quando nós falamos de bens intangíveis, são aqueles que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar.
Esses são chamados os bens intangíveis. E, como exemplo, nós podemos citar as marcas, as patentes. Agora aqui, quando a gente fala em direitos, é tudo aquilo que não está em poder da empresa. Pertence a ela, mas não está em poder dela. Por exemplo, o dinheiro que está na conta de um banco é da empresa, certo? Só que você não está de posse. Quem está de posse desse dinheiro é o banco. Então, como isso, nós classificamos, nós denominamos de direitos. Diferente das obrigações. Obrigações é tudo aquilo de que a empresa está de posse, mas não pertence a ela. Por exemplo, duplicatas a pagar. Você paga para quem? Para um fornecedor. Então, esse valor, esse dinheiro, esse crédito, ele não é seu, ele é do fornecedor. Então, isso significa que a empresa possui obrigações. Outros exemplos aqui também: notas promissórias a pagar, aluguéis a pagar, fornecedores, impostos que a empresa comumente recolhe, são exemplos de obrigações. Fato contábil é tudo aquilo que ocorre com a empresa. É tudo aquilo que está sendo movimentado, sejam os bens, as obrigações, os seus direitos. Que exemplo, professor, então, que nós temos disso? Quando você realiza uma compra, a empresa está realizando o quê? Um fato contábil. Assim, quando ela realiza uma venda também, ela está realizando um fato contábil. E agora, o balanço patrimonial, o que é? O balanço patrimonial é o registro de todos os fatos contábeis. A gente acabou de ver no slide anterior o conceito de fato contábil. E onde é que é feita essa anotação? Quando a empresa realiza uma venda ou quando ela faz aquisição de algum produto, ela faz essa anotação dentro do balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial, essa anotação, ela é dividida em dois grupos. O primeiro deles, o passivo, que demonstra o quê? A origem desses recursos, para onde estão sendo utilizados. E o ativo demonstra o destino desses recursos. E o patrimônio líquido? Patrimônio líquido, ou comumente vocês vão verificar aqui, que vai sempre aparecer como PL, então é o patrimônio líquido. Nada mais é do que a riqueza da empresa, são os bens que ela possui, é aquele dinheiro dos investimentos que ela tem, então é toda a riqueza, é todo o ativo da organização. Mais alguns conceitos aqui, espero que vocês estejam anotando aí, compreendendo também o que significa cada um deles. O ativo, como eu estava falando para vocês, ele representa os bens e direitos. Ele pertence à empresa, ou seja, tudo aquilo que a empresa tem como bem, como riqueza, ela classifica como ativo. Tudo aquilo que pertence à empresa. Tudo aquilo que traz rendimento, que traz benefício, a gente classifica como ativo. Agora, quando a gente fala em passivo, passivo está relacionado a todas as obrigações. É aquilo que a empresa tem que pagar, é aquilo que está relacionado aos gastos e despesas que a empresa possui. Tudo certo até aqui? Estão entendendo? Eu espero que sim. Quando vocês ouvirem falar, ou quando estiver citado ali curto prazo, o que significa o curto prazo? Que todos os bens e direitos, no caso aqui, que são realizáveis, que a gente fala a questão do realizáveis, vocês vão verificar que é a moeda corrente, tudo isso aqui, curto prazo, tudo tem que estar relacionado dentro do quê? Até o término do exercício social. Mas o que é esse exercício social, professora? Exercício social é também classificado como o ano fiscal. Aqui no Brasil, pessoal, como que funciona o ano fiscal? Ele começa em janeiro e termina em dezembro. Então, o ano fiscal ou o exercício social, ele é dito como aquele ano corrente, é onde estão sendo tratadas as bens e direitos aqui, ou seja, as suas obrigações também,
Então, tudo está relacionado naquele ano, quando a gente classifica como curto prazo, no exercício social. Lembram? Exercício social, ano fiscal. Então, isso, o curto prazo é até um ano. Agora, quando a gente fala de longo prazo, tudo isso que eu falei para vocês, dos realizáveis ou os passíveis, tudo aquilo que está circulando pela empresa, ele tem o quê? Ele ultrapassa o ano fiscal. Ele vai para o próximo ano. Então, tudo isso significa o quê? Longo prazo. Então, vocês vão verificar muitas vezes aqui nos slides do que eu vou comentar com vocês, as expressões curto prazo e longo prazo. Então, vocês já vão saber identificar. Tem algumas empresas fora do Brasil que trabalham com um ano fiscal diferente do nosso. Por exemplo, tem umas que iniciam em março daquele ano corrente e só terminam em março do ano que vem. Então, professora, mas e aí, como é que fica essa questão de curto ou longo prazo? Depende como ela vai fazer essa classificação, certo? Agora vamos lá. O grau de liquidez, que vocês também vão ver muitas vezes citado aqui nos nossos slides, o grau de liquidez, ele fala o quê? Ele diz respeito qual é o prazo em maior ou menor quantidade, do qual os bens e os direitos podem ser transformados o quê? Em dinheiro. Por exemplo, a empresa possui um veículo. Ela quer vender esse veículo. Então, esse grau de liquidez, ela vai procurar identificar o quê? Em quanto tempo aquele carro, aquele veículo vai ser vendido? Em quanto tempo aquele bem será convertido em dinheiro? Nível de exigibilidade. O que é isso daqui? Esse é o maior ou menor prazo que a empresa tem para cumprir as suas obrigações, ou seja, qual que é o prazo que ela tem para pagar fornecedores, para pagar impostos, para que as suas obrigações sejam o quê? Pagas, para que elas sejam liquidadas. O realizável, o que é o realizável? Esse termo também vai aparecer bastante aqui nas nossas aulas, tá? O realizável representa tudo aquilo que pode ser mudado, que pode ser convertido, transformado em o quê? Em dinheiro, ele vai ficar disponível. Quando a gente, por exemplo, tem uma duplicata de um cliente, vocês estão vendo aqui, ó, o cliente é um direito o quê? Realizável. Então, a partir do momento em que a gente receber essa duplicata do cliente, o que acontece? Nós temos um realizável. Aquele documento foi convertido em dinheiro. Vocês entenderam aqui que tem vários conceitos e no decorrer das aulas vai ficar mais fácil associar cada um deles. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula inicial, daquele conceito que eu apresentei para vocês, falando sobre o capital de giro. Como é que a gente calcula esse capital de giro? Bem fácil, uma fórmula muito tranquila aqui, uma aritmética boa, que fala o quê? Que todas as contas que você tem para receber, você também soma com o valor que você possui em estoque. Por quê? Porque aquilo que você possui em estoque é ativo. Aquilo ali você pode transformar em dinheiro a qualquer momento. Quando você faz a venda, por exemplo. E depois o que você vai fazer? Você vai pegar tudo isso e vai subtrair pelo quê? Pelas suas obrigações, pelas contas que você tem a pagar, mais os impostos que a empresa também tem que recolher. Porque não é só receber o dinheiro e aplicar, pessoal. A empresa precisa cumprir obrigações, isso está na lei. Então, o dinheiro que ela tem e mais a questão do estoque, como eu falei para vocês, aquilo que está relacionado no estoque, ela faz a somatória e depois subtrai pelo quê? Contas a pagar, mais os impostos que ela tem para recolher. É muito simples, até essa informação está disponível no site do Sebrae, tem uma planilha que também orienta vocês sobre como calcular o capital de giro, é muito interessante, procurem acessar também. Capital de giro. Fatores que reduzem ele, ou seja, o que faz com que esse dinheiro que a empresa tem à disposição ali reduz esse valor? Compras à vista,
Retiradas em excesso. Muitas vezes a empresa faz retiradas sucessivas e o que acontece? Isso vai diminuindo aquele valor que ela tem disponível. Então tem que ter muito cuidado, porque senão daqui a pouco, se ela não fizer o controle, o que acontece? A empresa fica sem aquele valor disponível. Distribuição de lucros. Isso equivale ao quê? Aos sócios. Nós vamos fazer a distribuição dos lucros e tudo isso que entra o capital de giro faz o quê? Com que ele diminua também. A empresa vai ter uma outra forma de poder equiparar essas saídas? Ela precisa fazer isso. Imobilização em excesso. Níveis elevados de estoque. Hoje em dia, o estoque, tanto que você precisa fazer um estudo muito detalhado da sua empresa para saber quais produtos você vende mais, para acompanhar inclusive as sazonalidades do mercado. Por quê? Porque se você fizer aquisição de produtos em demasia, o seu estoque vai ficar abarrotado. Se você não tiver o controle daquelas vendas, o que vai acontecer? Esses produtos vão ficar, inclusive vão estragar, vão ficar ocupando espaço e também vão fazer o quê? Reduzir o capital de giro da organização. Prazos de venda muito longos. As empresas precisam trabalhar isso, inclusive, porque enquanto ela não recebe daqueles clientes, quando ela trabalha com prazos de venda muito longos, o que acontece? Ela precisa ter o capital de giro ali para cobrir as despesas que ela precisa. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Tem impostos a recolher e os impostos todo mês tem que estar ali, tem que pagar, senão a empresa é multada. Tem funcionários para pagar. Então o que acontece? Se a empresa não tem recebimentos contínuos, se ela estende muito o prazo de venda, ela acaba fazendo com que o seu capital de giro fique reduzido. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Ineficiência do sistema de cobrança. Toda empresa, boa parte delas inclusive, vem trabalhando essa questão dos seus sistemas de cobrança. Por que isso? Porque as empresas precisam receber dos seus clientes. Volto aqui, porque se ela vende e também não recebe, o que acontece? Ela precisa usar muito mais o capital de giro para cumprir as suas obrigações. E depois, e se faltar esse capital de giro, o que acontece? Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que isso funciona. Então, ela precisa que na instituição, que na organização dela, tenha ou um setor, ou que ela faça de uma maneira terceirizada, mas que a cobrança seja eficiente. Para quê? Para que aquelas vendas sejam convertidas em dinheiro, certo? Já aqui deste lado, nesse quadro de comparação aqui que eu coloquei para vocês, tem os fatores que fazem com que esse capital de giro seja o quê? Elevado, ou seja, que o caixa, que o bolso da empresa fique cada vez mais abastecido. Vendas à vista. Isso é ótimo para a empresa, mesmo quando ela negocia descontos, porque as empresas já trabalham com uma margem de desconto, quanto ela pode favorecer o cliente e também a ela mesma, então ela já trabalha com essa margem de desconto. Então, quando ela vende à vista, é muito melhor para a organização. Maior redução do estoque. Por quê? Porque o estoque está girando. Porque aquele estoque não fica parado ali muito tempo. Se eu sei agora na Páscoa que eu vou vender ovos de chocolate para determinada empresa, o que acontece? Eu vou fazer uma aquisição e, como a época são dos ovos de chocolate, o que vai acontecer com o meu estoque? Eles vão sair cada vez mais, ou seja, vai ter redução do estoque. Então, as vendas vão ser contínuas. Lucratividade. As empresas trabalham, como é que ela faz para se tornar mais lucrativa no mercado? Ela vai acompanhar o seu cenário, vai verificar como é que está o mercado no qual ela está atuando e para isso ela vai propor o quê? Inovações, ela vai fazer com que o seu negócio, a sua atividade seja cada vez mais lucrativa. Então ela vai buscar informações sobre isso. Se ela pode fazer campanhas, se ela pode fazer promoções, como é que ela faz para obter mais lucratividade e, consequentemente, fazer o quê? Aumentar o seu capital de giro.
Redução do ciclo produtivo. Ai, professora, que frase é essa? O que significa isso aí? Essa redução do ciclo produtivo é que muitas vezes o produto demora para chegar, aquela matéria-prima daquele produto demora para poder chegar para a empresa e pode ser por diversos fatores. Falha na entrega, tem a questão da logística, que também é muito contabilizada pelas empresas, a questão do prazo para produzir aquele produto. Então, o que acontece? Quando você reduz esse processo produtivo, o que acontece? O seu produto, o produto acabado, ele fica à disposição em menor tempo. Então, com isso, você consegue alavancar as suas vendas, porque você tem o produto ali à disposição. Aumento dos prazos de compra. Nós fizemos uma compra de determinada matéria-prima, de determinada matéria-prima, e aí o que acontece? Nós vamos ter aqui, um cliente fez um pedido, então nós vamos ter que comprar mais produtos. Mas o que acontece? Aquela primeira compra que você fez daquela matéria-prima vai ser suficiente para suprir essa demanda. Então, como você não terá esse gasto para fazer a aquisição dessa matéria-prima, você vai manter mais o seu capital de giro elevado. E fazendo aqui o comparativo da ineficiência da cobrança, a cobrança eficiente. Então, a empresa que tem uma cobrança, um setor ou até mesmo uma empresa que atende eles, como eu falei para vocês, terceirizando o serviço, isso faz com que a organização tenha um maior volume de recebimento das suas vendas. Certo até aqui? Vamos seguindo, pessoal? Vamos lá. Quando a gente fala de capital de giro próprio, o D'Agostini, ele diz que essa relação do capital de giro, que fala que é o ativo circulante, seja maior que o passivo circulante. Professora, agora ferrou. Ativo circulante, passivo circulante, o que significa isso? Pessoal, o ativo circulante é aquele dinheiro que está ali disponível. Assim como o passivo circulante são aquelas obrigações que mesmo que a empresa não tenha recebido, ele está ali e você precisa cumprir aquela obrigação. Ele fala que o capital de giro tem que ser essa relação entre o ativo circulante e o passivo circulante, mas desde que isso não fique o quê? Com dívidas. O ativo sempre tem que ser maior que o passivo. Então, a empresa não pode se dar ao luxo de deixar, por exemplo, não, se os meus clientes estão devendo ali, eu vou estendendo o prazo para eles, eu vou verificar, porque ela precisa manter aquele ativo dentro da sua organização, dentro das suas planilhas, cada uma faz as suas anotações da melhor forma possível, né, daquilo que atende melhor ela, mas sempre o quê? Sempre o ativo ficando maior do que o passivo. Senão a empresa vai estar o quê? A empresa vai estar trabalhando no negativo e isso não é um bom sinal. Capital de giro próprio, ou então o CGP, como vocês também vão verificar algumas siglas aqui ao longo das nossas aulas, está relacionado ao quê? Ao montante que a empresa possui. E isso é o valor que ela tem o quê? Esse capital de giro próprio, ou seja, é o que ela tem, é onde ela consegue se autofinanciar. É onde ela tem à disposição aquele valor e ela não precisa ficar recorrendo ao quê? Ao dinheiro de terceiros, ficar recorrendo a outros valores. Ela tem ali aquele disponível. Isso é o capital de giro próprio. Mas como que a gente calcula o capital de giro? Lá vem essa professora com cálculo. Tudo, tranquilinho de novo. Quando a gente fala que o capital de giro próprio corresponde ao quê? Ao patrimônio líquido menos o ativo permanente. O que é ativo permanente? Aqueles bens que a empresa possui. Um ativo permanente pode ser o quê? Pode ser um imóvel. Somado ao quê? Ao realizável ao longo prazo. Olha o tamanho dessa sigla aqui, ARLP. Logo, qual que vai ser a forma para a gente calcular o capital de giro próprio? Patrimônio líquido menos o quê? O ativo permanente mais
o realizável a longo prazo. Tem algum exemplo, professora? Tem algum local que a gente pode procurar essa informação? Ó, trouxe aqui para vocês. Permanente. O imobilizado, como eu falei para vocês, é aquilo que a empresa não consegue, de uma forma mais rápida, em curto espaço de tempo, fazer com que ele se torne o quê? Disponível. Então, ele está aqui aparecendo como o imobilizado. Essa empresa, vamos colocar aqui essa empresa como sendo Coxinhas Express. 30 mil reais ela tem como ativo permanente. De patrimônio líquido, o que essa empresa possui? Um capital social, que aqui totaliza 70 mil reais, e um lucro de 4 mil reais. Ela tem aqui, como PL, 74 mil. E agora, como é que eu faço essa conta para saber quanto que a empresa possui de capital de giro próprio? Como eu falei para vocês, o ativo menos o patrimônio líquido, que totalizam o quê? 44 mil. Isso significa que ela tem ali uma folga, ela tem um fôlego ali, temporariamente, para ela poder se manter. Ela está ali em situação favorável. Vamos seguindo, pessoal? Agora, vamos falar do fluxo de caixa. Aqui nós temos um amiguinho, Gitman, que diz que o fluxo de caixa é a principal estrutura da empresa, que sem ele seria impossível, olha o que ele fala, seria impossível saber quanto que há de recursos, quanto que a empresa tem para financiar todas as suas despesas, quanto que ela tem para poder se organizar financeiramente. Já o ASAF, ele diz que o fluxo de caixa é um instrumento que relaciona o quê? Os ingressos e saídas. As saídas, no caso, os desembolsos. Por que desembolso? Porque saiu. Não tem aquela expressão que a gente usa, vou embolsar? Então, quando sai, é o desembolso. Desses o quê? Desses recursos monetários em determinado espaço de tempo. Então, o fluxo de caixa, ele faz com que tudo isso esteja bem relacionado, que tenha as suas anotações devidamente realizadas. Bom, o nosso encontro fica por aqui. Vocês vão lá, tomam uma aguinha, vão ao banheiro, né? Batam um papinho bem rápido e voltem, porque eu estarei esperando por vocês. Nós vamos falar sobre um assunto bem importante, que são o quê? São os objetivos do fluxo de caixa. Para que ele realmente serve? Por que ele é tão importante assim? Eu espero vocês. Até mais!